Meus irmãos, muito bom dia, um excelente sábado a todos em nome do Senhor Jesus, um sábado cheio da graça, cheio da misericórdia e cheio do amor de Deus para vivermos mais um dia e nesse dia possamos desfrutar da presença dEle, desfrutar da sua palavra a cada instante e a cada momento. Já estamos aí chegando, né? Hoje já estamos no capítulo 20, já fizemos uma boa trajetória no livro de Levítico. E não sei como tem sido para os irmãos esse tempo, como tem sido meditar nesse livro. Fazer um devocional é um livro que nós podemos dizer que não é muito comum, nós ouvimos pregações em culto, não é muito comum vermos estudos, né? E também não é muito comum vermos pessoas fazendo devocionais. Estou fazendo um devocional. E nós assim achamos por bem fazer. Espero que os irmãos estejam, aproveitando esse tempo muito abençoado. Nós percebemos no capítulo 20, traz novamente uma repetição daquilo que Deus já tinha tratado, daquilo que Deus já tinha movido. Uma das situações muito básicas que vai ficar em Levítico é a questão da idolatria. Quando Deus diz aqui para não apresentar o filho a Moloque, é uma questão de idolatria, está prestando culto a um outro Deus, porque uma forma de cultuar a Moloque era entregar o seu filho a ele. Por isso que vem a expressão que muitos de nós conhecemos de Moleque, que vem de Moloque. Então era essa forma de adoração que os pagãos tinham, e Deus falou, vocês não vão fazer isso. E uma outra situação que ele volta a repetir é a questão do sexo, da questão da prática do sexo, então, que é algo que Deus leva muito a sério, principalmente naquele período, e podemos pensar, às vezes, até não muito distante de uma realidade hoje, que era algo muito liberado, somos livres, faço o que eu quiser, o corpo é meu, faço da forma que eu bem entender, com quem eu quero, não tenho uma legalidade sobre isso. Deus está dizendo, não é bem assim. Tanto que nós vemos aqui no versículo do capítulo 20, no versículo 26, olha o que Deus, o próprio Deus vai dizer através de Moisés. Vocês serão santos para mim. Por que vocês serão santos para mim? O texto continua respondendo, porque eu, o Senhor, sou santo. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Então, como eu disse essa semana, a nossa conduta é diferente porque nós não pertencemos mais ao mundo. Nós não pertencemos ao mundo e não somos um lobo solitário, não somos alguém que vive de acordo com o que pensa, com o que acha, com o que imagina. Não, nós somos do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para o seio do seu amor. Então hoje nós vivemos segundo o querer dele. Tanto que Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que agora vivo para que ele possa ser glorificado, para que ele possa ser adorado. Então hoje a minha vida é uma expressão da presença de Deus na minha vida. A minha vida precisa ser uma expressão de adoração a esse Deus. E qual a melhor forma de expressar essa adoração ao Senhor? Qual a melhor maneira de expressar? Não é só cantando louvores, não é só estando no culto, isso tudo faz parte. Mas aí nós lendo também o versículo 7 e o versículo 8 desse próprio capítulo 20, vai dizer assim, consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então precisamos nos consagrar. E o que é essa consagração? E aí ele repete novamente no versículo 9, obedeça os meus decretos. Mas não é só obedecer, o próprio versículo 8 diz, e pratiquem-nos. E pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que o santifica. A santidade, a vida cristã, a nossa carreira cristã, ela está em duas questões muito básicas. Às vezes nós complicamos um pouco, às vezes nós queremos dificultar achando que é muita coisa, tanto que nós, lendo Levítico, podemos pensar muito em legalismo, em que a vida com Deus está pautada simplesmente em leis, em regras, e não é. A nossa salvação não é comprada, não é ganhada, não é conquistada por questões que nós podemos fazer. Primeiro, Paulo vai dizer em Efésios que nós não fomos salvos pelas nossas obras. E Deus não está tratando aqui de fazermos obra para conquistarmos alguma coisa. Ele está dizendo para praticarmos essa obra porque Ele já nos deu. Ele está dizendo a Israel para Israel praticar. Por quê? Porque Israel pertencia a Deus. Então Israel estava saindo de um reino, estava saindo de um povo, de um meio de um povo, que passou algum tempo no Egito, vivendo todo aquele paganismo, vivendo toda aquela idolatria, e agora está indo para construir um novo reino, construir um povo para o Senhor. E Deus está dizendo, olha, o meu povo vai viver assim.
No Egito, vocês viram que os egípcios viviam assim, viviam dessa forma, adoravam assim, tinha essas situações. Agora, com o meu povo será diferente. Com o meu povo, eu coloco as regras. Então, se nós somos povo de Deus, se somos servos dele, e queremos adorá-lo, e queremos viver uma vida de santidade, parte por os dois princípios. Podemos ter uma adoração muito bonita, um culto muito bonito, uma vida muito bonita, sendo fiéis nos dízimos, sendo fiéis às ofertas, sendo fiéis na presença de qualquer atividade que possa ter de culto ou de atividades que se diz para o Senhor. Mas se faltarmos essas duas coisas, tudo isso é por terra. Tudo isso é por terra porque tudo aquilo que nós fazemos começa pelo nosso coração, começa pela nossa mente, do que? De querer obedecer ao Senhor. Obedecer às suas leis, mas como obedecer? E para obedecer não existe outra forma de falarmos que nós obedecemos ao Senhor e não temos contato com a sua palavra. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque aqueles que obedecem ou aqueles que desejam obedecer vão se mergulhar na palavra para entender o que Deus quer e quais são as leis que Ele tem para a minha vida. E não é só uma ideia de obedecer no nosso coração, no nosso sentimento. É uma questão de prática. É obediência e prática. Obediência e prática. E aqui ele dá mais uma vez, então, todas as características da ideia da adoração, principalmente que não pode ser em Moloque, e também da questão do sexo em si, como ele precisa ser praticado e que ele não pode ser, se torna abominação e deixa de ser povo de Deus ao ponto até mesmo de ser executado pelo Senhor ou pelo seu povo. Então, que nessa manhã nós possamos pensar nessas duas expressões muito simples, obediência e prática. E o que Deus tem te levado a obedecer? O que Deus tem mostrado? Olha, por aqui que eu quero. O que Deus tem te mostrado? Olha, isso é o que eu quero que você pratique na sua vida, para esse ano. Que possamos pensar nisso. Amém, irmãos? Beijo no coração. Mais uma vez, um excelente sábado. E que Deus continue guardando e protegendo a todos em nome de Jesus.